Lord of all, Lord of all, you are Lord of all, Lord of all. Olá, queridos, graça e paz. Oi, Bruninha, aí, Piva, Bruninha Ariati Damos, Edivaldo Piva, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí para mais esse estudo. Paulada, hoje é paulada, show de bola. Nós estamos vendo João capítulo 12, né? Hoje é massa, doideira. Essa palavra de Deus é show de bola. Quando começa a estudar e começa a mergulhar, né? Começa como a gente está fazendo com o João, trazendo assim, né? Entrando, mergulhando, é bom demais. E glória a Deus por isso. E hoje vai ser mais um dia daqueles, muita informação, muita coisa boa para aprender de Jesus. Amém? Enquanto o pessoal está chegando aí, vamos orar. Pai, nós oramos, te damos graça, Deus, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por cada filho teu, né, que está neste lugar. Muito obrigado por cada filho teu que ainda vai entrar. Nós te damos graças, Jesus, pelo teu amor, te damos graças pela tua bondade, te damos graças, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Nós possamos sim aprender contigo, nós possamos sim ser cheios do teu Espírito, nós possamos sim estar nesse lugar, Pai amado, de aprender, Deus, com o Senhor da tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Conduza-nos, Deus, nessa noite, conduza-nos nesse tempo, que cada um que for entrar seja cheio, Pai amado, da verdade, cheio da beleza da tua palavra e cheio da revelação de quem o Senhor é. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Muito bem. Gente, qualquer coisa que se estiver travando, alguma coisa, me avisa aqui, que eu estou tentando acompanhar por aqui. Aí, Sandrinha, estou tentando acompanhar por aqui, então qualquer coisa vocês coloca nos comentários aí, que aí a gente tenta ajustar aqui. Amém? Muito bem. Vamos lá, então. Nós estamos vendo João capítulo 12. Estamos vendo João capítulo 12, né? E só como assim uma introdução, né, de João 12, o que está acontecendo, né? Só para a gente situar. João capítulo 11, Jesus tinha recém ressuscitado, né? Ele tinha, deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp para parar de vir esses negócios aí. Então, no João capítulo 11, Jesus tinha o que? Ressuscitado Lázaro, né? Foi o maior milagre de Jesus, o mais contundente, o mais, sabe, o milagre power, né, do ministério de Jesus, foi ressuscitar o amigo dele, Lázaro, que estava morto, jazia 4 dias, né? Então, ele só não estava morto como ele estava apodrecendo. Então, aí foi o grande milagre, né? Do ministério, da vida de Jesus, o grande milagre dele. Então nós terminamos o capítulo 11, depois desse milagre, a liderança, né, a liderança religiosa querendo aí prender Jesus, né, a liderança religiosa querendo prender Jesus, e Jesus indo para Efraim, né, porque não era chegada a hora dele ainda. Então Jesus ele foi para Efraim. Amém? Então ficou um tempo com Efraim. Isso já estava muito próximo ali da semana de Páscoa, muito próximo da crucificação, né? Ali, vamos falar uns 10 dias, mais ou menos. Ou seja, nós estamos na semana da crucificação de Jesus, nós estamos na semana de Páscoa, nós estamos aí
mais ou menos aí num sábado, hoje, no sábado, a Páscoa, né, vai ser lá no domingo. Então nós já estamos naquela semana derradeira da crucificação dele. E aí Jesus foi para Efraim. Depois do capítulo 12 começa com ele voltando, né, a Jerusalém em função da Páscoa, né, das festas de Páscoa. Jesus voltando para Jerusalém e nesse retorno para Jerusalém ele foi num banquete, né, na casa, muito provavelmente na casa de Marta e Maria e Lázaro, né, em Betânia. Muito provavelmente aí é onde tem aquele episódio que a Maria, né, derrama o vaso de alabastro nos pés de Jesus e unge os pés de Jesus, né, seca com seus cabelos. E aí toda a casa fica, né, perfumada, né, e houve aquele comentário, né, de Judas, né, que poderia ter pego todo aquele dinheiro daquele alabastro, daquele nard, daquele unguento caríssimo, né, poderia ter dado aos pobres. Então Jesus aí nós estávamos nesse banquete, né, onde a gente estávamos aí terminando esse banquete com Jesus, né, falando para Judas que os pobres sempre a gente vai ter. Isso nós comentamos na terça-feira retrasada, né? Nós comentamos na aula passada. E aí a gente agora entra em João versículo 11. Né? Então, João é versículo 11, ou seja, terminou o banquete, né? Terminou o banquete. Então, João 11 assim, ó, porque muitos dos judeus... deixa eu ver o 10, porque é uma ligação aqui no 10, ó. No 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro. Ou seja, vamos ver o 9. Sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, nós estamos em Jerusalém, o povo estava chegando nessa semana para Jerusalém, porque o povo chegava uma semana antes, porque eles participavam da festa, eles participavam das cerimônias de purificação. Tá? Eu ainda vou mostrar como é que funcionava essa cerimônia de purificação, né? Então eles chegavam antes para participar dessa cerimônia de purificação, por isso que Jerusalém naquele tempo estava já começando a receber muitas pessoas, né? Porque a Páscoa, né, o Pessar judaico, era uma das festas onde afluía grande número de pessoas, né, para Jerusalém. Então esse povo estava chegando lá para purificação, só que detalhe, né, nesse ano, nessa festa de Páscoa, o povo chegava lá, mas eles tinham interesse em conhecer Jesus, né? O Messias, que naquela hora, naquela época ali, já estava sendo comentadíssimo, né, sobre o nome de Jesus, comentadíssimo sobre o milagre que Jesus fez, tanto o milagre do capítulo 9, que ele curou um cego de nascença, quanto agora o milagre, né, de ele ter ressuscitado Lázaro. Então, o nome Jesus, até porque, queridos, existia, tá? Naquela época existia um clamor muito grande, né, de todo o povo judeu, um clamor pela volta do Messias. Então eles esperavam, era realmente uma promessa, né, que eles estavam aguardando ansiosamente pelo cumprimento dessa promessa, que esse Messias viria libertá-los. Né, que esse Messias, então eles estavam ano após ano, né, esperando realmente a manifestação desse Messias. Enquanto Jesus apareceu com todos os seus sinais, com todas as suas maravilhas, né, era nada mais evidente, né, do que a própria promessa sendo ali, né, cumprida, entende? Ou seja, é chegado o tempo, é chegado o Messias, ele chegou, aquilo que de repente passou, né, de geração por geração, eles ouvindo, né, dos seus avós, dos seus pais, então criavam toda uma expectativa na espera do Messias, e o Messias chegou. E aí, então por isso que existia realmente, né, um grande tumulto nessa festa aí de Páscoa, nesse ano, por causa que realmente algo estava acontecendo.
Amém? Então, aí o que esse povo que estava em Jerusalém fazia? Eles queriam ir conhecer Jesus, né? Então, eles chegavam das várias redondezas ali, né? Das cidades de onde eles vinham, né? Das suas jornadas, das suas caminhadas, né? E chegava ali, eles queriam ir atrás e conhecer Jesus. E Betânia ficava, né? A 2,5 km, 3 quilômetros de Jerusalém. Então era muito perto. Então por isso que as pessoas afluíam, eles iam até Betânia para conhecer Jesus. E aí não só Jesus, né, como o pastor João falou para nós aqui, ó, não só conhecer Jesus, como, né, no versículo 9, eles queriam também ver Lázaro, que era aquele que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, Jesus ali se tornou uma atração, né? Uma atração, o pessoal queria realmente vê-lo, conhecê-lo e ver o Lázaro quem ele ressuscitou. Amém? Aí depois do versículo 10, a continuação, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Ou seja, a ideia era, né, exterminar, acabar com toda essa ideia, né, desse Messias que estava aparecendo, que estava a ideia era exterminar, sabe, essa liderança, né, que estava nascendo, né, com um poder tão grande em Jerusalém. E isso estava, sem sombra de dúvida, ameaçando, né, ameaçando a posição de muita gente, ameaçando, né, ali até a posição, porque o que acontece, o medo que eu falei, né? O medo deles era que se Jesus subisse demais, se Jesus crescesse demais a sua popularidade, o que ia acontecer? Os romanos, né? Os romanos iriam contra-atacar, iria ter aí uma ação romana, né? Tirando os seus direitos, de repente destruindo o templo, fechando o templo, ou seja, ia acabar, né, com eles eram muito esses religiosos, né, fariseus, os saduceus, o sinédrio, eles tinham uma posição naquela época, né, eles administravam muito bem politicamente, né, essa posição ali com os romanos, ou seja, eles cuidavam da parte religiosa como autoridade para tal, né, eles cuidavam e faziam isso, eles tinham essa autorização, tanto é que a gente viu que no templo, né, eles tinham lá seus guardas com o poder o próprio sinédrio, o poder de prisão, né, eles não tinham poder de execução, mas o poder de julgar e prender, né, prender e julgar eles tinham, eles não podiam executar, né, por isso que a execução ela precisava ser através de uma ordem romana. Então eles tinham lá sim, né, os seus poderes e tudo essa estrutura, né, essa estrutura agora estava sob risco, porque, ou seja, com a popularidade de Jesus. Então esse era o cenário, né? E os sacerdotes eles estavam vendo isso, que Jesus agora nesse tempo, nessa semana, né, essa vinda de Jesus foi realmente para eles, né, muito significativa em função disso. Vamos para o versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, o que acontece, né? Os caras, eles estavam ali em Jerusalém, em função da Páscoa, iam para Betânia para conhecer Jesus e para ver Lázaro. E por causa disso, eles iam, né, para Betânia com uma curiosidade para conhecê-los, e por causa disso eles voltavam crendo. Entende? Ou seja, eles iam conhecer, e a palavra diz, né? O apóstolo João falou para nós aqui, ó. E muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo. Então, eles saíam de Jerusalém, né? Saíam de Jerusalém, ia para Betânia, viam lá Jesus e Lázaro, e aí também, né? Eles ouviram, né? O comentário de quem presenciou, porque outro fato também, que cabe aqui uma colocação, é que a gente viu também que Lázaro e Maria, eles eram, o que tudo indica, abastados, né? Eles eram família de posses. E quando Lázaro morreu, a casa de Marta e Maria ficava muito frequentada, eram frequentadas em função de eles serem uma família de posses. Né? Ou seja, então, por ter tanta gente na casa deles, né, quando Jesus fez o milagre, muitas pessoas viram. A gente lembra que quando Jesus chegou em Betânia, primeiro Jesus falou com
primeiro Jesus falou com Marta. Depois de falar com Marta, depois de Jesus falar com Marta, ele pediu que chamasse Maria. Aí, chamando Maria, a palavra diz o seguinte: e aqueles que estavam com ela. Então, Maria estava em casa, né, com algumas pessoas ali consolando a irmã, né? E Maria levantou, e a palavra diz: quem estava com ela foi atrás dela. Entende? Então, ou seja, e essas pessoas que viram, uma passava para outra, passava para outra, passava para outra, e aí eles começaram a perguntar e pesquisar, ou seja, houve todo um buchincho ali na conversa sobre isso, e aí voltavam querendo. Amém? Muito bem. Agora, tudo isso, gente, que aconteceu, foi tudo assim, sabe? A gente tem falando muito assim da questão do intencional, né? Tudo que acontece com Jesus é intencional. Todas as coisas, todo passo que ele dá, toda atitude que ele toma, tudo foi intencional. Então, essas ações intencionais de Deus, né, em Jesus, eles tudo para esse ápice, né? Esse ápice que a gente vai ver aqui daqui para frente. Ou seja, o que eu botei aqui? Ó? Os líderes judeus passavam por um desgaste progressivo. Vocês estão acompanhando ali? Ó? Os líderes judeus passavam por um desgaste progressivo. Então, deixa o pastor. Com o advento, né? Com o advento dessa popularidade aumentando de Jesus, aumentando, o que aconteceu? Né? Os líderes eles estavam se desgastando. Por quê? Porque enquanto eles estavam lá constantemente, né, falando que Jesus era um falso, que Jesus era um falso Messias, que Jesus ele era fugiu o termo, mas um falso Messias. E Jesus era sabe? Bom, então, enquanto eles ficavam desmerecendo, né, tentando desqualificar Jesus, né, um falsário, né, ele era um enganador do povo, né, ele era mais um que veio, né, dizendo que era e não é, entende? Enquanto eles ficavam tentando desqualificá-lo como Messias, como Filho de Deus, como alguém divino, e por outro lado, Jesus ficava fazendo milagre que só, né, Filho de Deus fazia, milagre que estavam atribuídos àquele que era divino. Por exemplo, a cura do cego de nascença foi algo absolutamente do céu, porque até então não se tinha referências, né, de alguém que tivesse feito a cura, né, o milagre de curar um cego de nascença, entende? Então, assim, são evidências absolutamente de alguém que é divino. E aí, enquanto mais eles tentavam desmerecer Jesus, desqualificar Jesus, né, como sendo um impostor, entende? Jesus, por outro lado, ele fazia aquilo que ele veio fazer, ele mostrava que ele era o Filho de Deus. E aí, isso que aconteceu, eles passaram, né, por esse desgaste progressivo. Vocês lembram, né, que até o cego de nascença falou para ele, né, por que vocês perguntam tanta coisa para mim dele? Por acaso vocês também querem ser discípulo dele? Entende? Ou seja, e isso foi, né, foi corroendo a autoridade que eles tinham. Isso foi preocupando eles, porque né, isso já estava aumentando o nível, né, desse desgaste. Inclusive, eu botei aqui também, né, Nicodemos, parece também que é o próprio Nicodemos, que era um líder religioso fariseu, né, que a gente viu lá em João 3, ele lá no capítulo 7, né, no capítulo 3, ele foi ter com Jesus. Lembra que Nicodemos, mestre em Israel, foi ter com Jesus, né, perguntando se ele mesmo era o Messias e o que poderia fazer para nascer de novo? Ou seja, e parece que o Nicodemos, né, que era o mestre de Israel, o Nicodemos já tinha largado a barca, ele já tinha dito, olha o que ele falou lá no capítulo 7. Nicodemos, um deles, né, ou seja, um fariseu, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Está lá em João 7, versículos 50 e 51. Então o próprio Nicodemos já tinha aderido, né, à crença, já tinha aderido a Jesus. Amém? Isso foi corroendo com a posição de liderança. Então tudo isso foi acontecendo, foi sendo montado, né? Foi sendo montada ali uma situação para o ápice, né, que vai acontecer
que está começando a acontecer, né? Está começando a ser descortinado. Amém? Olha só, eu coloquei aqui, né, algumas dessas situações, né, que foram sendo montadas no decorrer do ministério de Jesus, entende? Para culminar nesse momento aí. Lá em João capítulo 8, versículo 31, se tu quiseres anotar aí, ó, João 8, 31, ó, muitos judeus passavam a acreditar em Jesus. João 8, 31. Diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: só se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, João 8,31, eu creio que João 8,31 é ali na festa de tabernáculo, depois de festa de tabernáculo, né, onde tem a festa das luzes, né? Deve ser por ali. Que João disse, olha, aos que haviam crido nele, né? Se vos permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, naquela festa lá, né, de tabernáculo, acho que é tabernáculo sim, depois teve a festa da dedicação, né? São duas festas ali, uma seguida da outra. Jesus fez lá, né? Se levantou, aquele que tem sede vem a mim, beba, né? Bem no ápice da festa, né? E depois ele, olha, eu sou a luz do mundo. Então, e ele começava, e essas declarações de Jesus, a cada manifestação dessa de Jesus, né, as pessoas, alguns criam nele, outros não. Então aqui é um exemplo de alguns, naquele momento, que criam nele. Então vamos juntando. Então lá Jesus já tinha trazido para ele alguns que creram. Amém? Depois, muitos ficaram admirados com a cura do cego de nascença. Né? Tá lá em João capítulo 10, versículo 21, que diz assim, ó, por causa dessas palavras rompeu uma nova disenção entre os judeus. E muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, por que não o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado, mas porventura um demônio, pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego? Entende? Então, é outro exemplo, né, que a gente pode ver, né? Aqui, ó, ou seja, uns diziam que ele é endemoniado, outros diziam, mas parei, esse modo de falar, né, não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de cego? Ou seja, né, eram manifestações de Jesus que faziam, né, dele, que provavam que ele era verdadeiramente, né, um ser divino, um filho de Deus. Amém? Vamos continuar? Uma outra situação. Jesus parece estar ganhando adeptos além do Jordão. Está lá no capítulo 10, versículo 41 e 42, capítulo 10, onde Jesus fala que ele é o bom pastor, né? Aquela parte lá. Ó, e diz assim, ó, e iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E ali muitos creram nele. Então Jesus, ele foi caminhando, né? E as pessoas foram, e ele foi arregimentando, né? Pessoas que creram nos sinais que ele fazia, nas coisas que ele declarava, entende? Ou seja, Jesus, no ministério, ele foi montando, né? Ele foi preparando todo o ambiente. As pessoas queriam aqui, queriam lá, queriam na Galileia, na Samaria, e ele juntou. E o ápice, todo o ápice, esse povo todo que creram nele, esse povo todo se reunia na festa de Páscoa em Jerusalém. Então, todo aquele povo lá que viram ele, né, nesses 3 anos de ministério, estavam, né, tudo ali em Jerusalém. Entende? Ou seja, ele tinha, naquele tempo, trazido todos aqueles que ele tinha regimentado, né, que tinham crido nele, estavam no mesmo lugar. Ó, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. João 11, 45. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. João 12, 11. Amém? Ou seja, né, são situações, sabe, que Jesus foi montando, né, que foi sendo criado para que as pessoas realmente crescem nele. Tem outra situação, João 12, capítulo 17 e 18. Que diz assim, ó, dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal.
Tá? Então, ou seja, aqui o sinal é o ressuscitar Lázaro. Amém? Tudo isso serviu de preparação para a recepção de Jesus. Então, tudo isso aí, como eu falei, né, foi assim intencional, né? Foi intencional para juntá-los todos, né, para o que estaria para acontecer. Em sua já profetizada, o quê? Entrada triunfal. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, gente? Então, esse aqui é legal. O versículo 12. Versículo 12. Aqui, gente, temos observações legais, se tu puder acompanhar ali, né? Olha só, primeiro que eu botei. João apresenta uma repentina mudança. Né? Ele saiu, isso é legal, ele saiu da perfumada sala do banquete Betânia para as ruas movimentadas de Jerusalém. Então eles estavam lá no banquete, aí João faz o quê? Agora eles, repentinamente, né? De um versículo para o outro, ele sai de lá e já muda, já vai para uma outra história. Agora nós estamos entrando em Jerusalém, né? Estamos entrando, saímos daquele banquete, né, perfumado, porque Maria tinha derramado o alabastro e tal. Agora a gente está entrando em Jerusalém, né? E pelas ruas movimentadas, porque Jerusalém está cheio de gente. Aí, né, isso é legal, porque a gente viaja um pouco, né? Onde os adoradores se aglomeravam, hinos eram entoados, então acontecia isso em Jerusalém, né? Jerusalém, naquela época, as ruas, né, eram ruelas estreitinhas, então as pessoas realmente estavam aglomeradas, os hinos, os salmos sendo entoados, havia, né, havia toda aquela atmosfera festiva, porque eles estavam celebrando o Pessah, eles estavam iniciando a celebração, né, da libertação do povo judeu. Estavam iniciando a celebração do Pessah. Então existia todo o ambiente festivo. Amém? Então aquelas ruelinhas, né? Ruelinhas de Jerusalém estavam lá cheias de gente, as ruelinhas de Jerusalém estavam lá apertadinhas, e o povo estava entoando, então existia todo aquele clima, né? Aquele clima na cidade. Havia uma expectativa no ar. Essa expectativa era que realmente, né, a manifestação do grande rei, né? Então eles estavam realmente esperando a manifestação daqueles que eles estavam, portanto, esperando, né? A manifestação do Filho de Deus, a manifestação do libertador, porque lembrando que eles tinham na cabeça de um libertador sendo como Moisés, um libertador político que ia libertá-los, né? Libertá-los de Roma, né? Libertar de Roma. Então, na cabeça delas, eles estavam esperando, ou seja, existia sim, né, toda essa atmosfera esperando alguma coisa que estava prestes a acontecer. Se juntavam esperando a entrada triunfal de um grande rei. Vocês lembram, às vezes a gente vê nos filmes, né? Quando o pessoal volta das guerras, de vitórias, né? As pessoas, e eles estão entrando nas cidades com os seus cavalos, e as pessoas, os guerreiros, os cavaleiros, né? E as pessoas ficam aplaudindo, e ficam, né, falando, e ficam tocando, fazendo festa, porque e os homens a cavalo entrando na cidade, ou a pé, mas entrando na cidade como guerreiros, sabe? Ou seja, ali é igual, eles estavam no mesmo clima, esperando a entrada, né, do grande libertador. Essa era, mais ou menos, esse era o clima que estava naquele dia, naquela cidade. Aí eles cantavam Hosana, né, que é salve-nos, que aí eles fazem um link lá com o Salmo 118, a gente vai ver depois. Ele já havia entrado na cidade várias vezes, Jesus, né? Já tinha ido na cidade várias vezes. Mas dessa vez era diferente. Jerusalém agora não estava mais recebendo o adorador. Jesus não estava mais entrando lá como um adorador, né? Como até então ele entrou. Agora Jesus estava entrando, né, como rei. Estava chegando como rei. Jesus agora estava chegando lá como libertador. É diferente.
né? Ele tinha entrado até então como um adorador. Agora era um rei, então era completamente, totalmente diferente. Só que o contrário de um guerreiro conquistador, né? O que aconteceu? Ele entrou montado em um jumentinho. Amém? Então aquele guerreiro, né, tem algo aí, o guerreiro, estava que entrou aquele cavalo, né, imponente branco, naqueles trajes reais. Mas não, aí o nosso Jesus entrou montado no jumentinho. Entende? Entrou montado rei, entrou montado no jumentinho, né? Dando o que, né? Uma denotação de humildade, né? Passando uma mensagem, né? De humildade, passando uma mensagem de paz. Entende? Esse é Jesus. Amém? Então, mas vamos ser parecidos. Cara, se a gente ser parecido com Jesus, olha como é que Jesus é. Jesus é assim, ele é humilde. Mas, cara, ele é humilde, né? Então Jesus, ele poderia sim, né? Poderia sim, nessa hora, nesse tempo aqui, como ele já estava conhecido, ele poderia sim ter entrado completamente diferente, né? Mas um homem que nasceu, uma criança que nasceu numa manjedoura, né? A gente vai, entende? Mas, ou seja, a opção dele, né? Foi entrar de uma maneira humilde, entrar de uma maneira em paz, né? Entrar como um grande rei, mas com uma grande mensagem, né? Para toda a humanidade. Glória a Deus. Vamos lá então, continuamos? Tá dando para entender aí, gente? Caso não dê, vocês metem um comentáriozinho aí que a gente tenta, se é muito rápido, continuamos. A entrada triunfal, né? A entrada triunfal de Jesus. Glória a Deus, a entrada triunfal. Aí a gente vai agora, né, falar um pouquinho dessa entrada triunfal de Jesus. O povo todo aí aguardando, né? O povo... Olha, aí a gente já tem uma ideiazinha das ruas de Jerusalém, tá vendo? Como eu falei, ó, né? Mais ou menos, as ruas estreitinhas, né? As ruas estreitas, e o povo, ó, fazendo festa, esperando, entoando hinos, né? As crianças, então era isso. E levantando, né, seus galhos de palmeira, tá vendo? Levantando seus galhos de palmeira. Por que as folhas de palmeira? Porque a palmeira, a gente vai ver depois tudo isso que o pastor está falando, tá? A palmeira era o símbolo de Israel, né? A cidade de Jerusalém, ali os arredores, até hoje, tem muita palmeira plantada, né? Tem muito pé de palmeira, né? Até hoje, então, é um símbolo e é uma árvore, né? E que existe lá, entende? Então, o símbolo de Israel é uma árvore, sabe, que é muito comum. Então eles... E tem mais um significado que lá na frente, daqui a pouco a gente vai ver também. Amém? Mas aí é legal, aí já dá para dar uma ideia de como é que era. Ou seja, olha quando eu falei, né, a questão das coisas serem intencionais. Então todo esse povo, né, esse povo esperando Jesus, né, foi aquele povo que foi crendo no Senhor à medida que ele foi manifestando o evangelho por onde ele passava. Né? Então aqui, né, tem gente, aqui tem as pessoas, né, que vieram, né, lá de Samaria, né, lá de João 4, quando ele falou que era mulher samaritana, e o povo de Sicai, né, começou a grande parte da cidade, começaram a maioria, né, da cidade, creram nele. Né? Aqui está algumas daquelas pessoas que estavam lá no casamento em Caná da Galileia, que viram que o primeiro milagre dele, que ele transformou. Aqui está as pessoas que foram alimentadas, né, daqueles 6 mil, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas que foram alimentadas lá em Betsaida, né, na multiplicação de pão e peixe, entende? Então aqui vai vindo, aqui está as pessoas que ouviram ele nas festas, as pessoas, entende, que ouviram falar dele. Ou seja, aqui realmente Deus preparou esse ambiente para que o rei entre e trazendo consigo uma mensagem de humildade e de paz, sentado num burrinho, num jumentinho. Amém? Continuamos então? Vamos lá. O que mais que a gente tem? Versículo 12 diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Tem uma continuação, deixa eu ver o 13. Tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Amém?
Muito bem. Então, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém. Esse no dia seguinte, se quiseres anotar aí, no dia seguinte, ou seja, né, o dia seguinte que os judeus estiveram em Betânia com Jesus, ou seja, no domingo. Os judeus estiveram em Betânia, foi no sábado, então foi no domingo. Portanto, a entrada triunfal de Jesus à cidade foi na segunda, entrando pela porta oriental da cidade. Então Jesus, né, entrando pela porta oriental, essa numerosa multidão, que são, olha o que eu escrevi ali, ó, são muitos peregrinos da Galileia que testemunharam os milagres de Jesus e se juntaram aos habitantes de Jerusalém. Foi o que eu acabei de falar, né, nesse caminhar de Jesus, então as pessoas estavam agora tudo ali. Agora, do versículo 12 a 18, o pastor botou ali, ó, os peregrinos tinham ido a Jerusalém por causa da Páscoa, né, falamos isso, tinham ouvido sobre a ressurreição de Lázaro, estavam convencidos de que realmente Jesus era o Messias, então eles acompanharam Jesus à cidade, cantavam louvores, né, que eu falei, o clima de cantavam louvores, isso era normal, fazia parte do ritual da festa, cantar louvores. Tá? E eles entoavam as palavras de Salmo 118, 25 e 26. O que diz Salmo 118, 25 e 26? Diz assim, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Amém? Então, todos os anos, o Salmo 118, 25 e 26, era recitado, né, nessas festas. Todos os anos. Ou seja, realmente havia expectativa, né, da concretização desse Hosana. Entende? Desse salva-nos, liberta-nos, né? Hosana. Então eles cantavam, eles meditavam todas as festas, isso. Só que aquele ano foi diferente. Aquele ano verdadeiramente estava se cumprindo a profecia da chegada do rei, da chegada do Salvador, entende? Porque eles cantavam esse salmo lembrando lá de Moisés que libertou o povo do Egito. Então eles estavam o quê? A Páscoa era celebrando, né, a libertação do povo do Egito, salvo por um sangue nos umbrais da porta, né? Porque toda aquela família que tinha o sangue no umbral da porta, o sangue daquele cordeirinho, né? Aquele que foi sacrificado no umbral da porta, era salvo. Então, o sangue os salvou e eles foram libertos para uma terra prometida. A festa era para isso, né? O sangue, sabe? Celebrando o sangue que havia salvo e celebrando a libertação para a terra prometida. E ali, nessa tarde, nessa manhã, não sei se foi tarde de manhã, mas estava entrando quem? O cordeirinho, né? O cordeiro para ser sacrificado no dia da Páscoa. Então eles estavam celebrando, né, aquela Páscoa lá atrás, do sacrifício do cordeiro, com sangue nos umbrais da porta que os salvou, e aqui o Cordeiro de Deus estava entrando. E o seu sangue irá salvar aqueles que estavam ali e aqueles que iriam crer através do testemunho daqueles que ali estiveram, que somos nós, entende? Ou seja, a conexão, né? Hoje, a gente vive hoje aquilo, entende? Que foi começado lá com Moisés, a libertação, o sangue nos umbrais, a redenção em Jesus, né? A redenção em Jesus, e hoje a gente faz parte como filhos adotivos dessa redenção. Amém? Olha como é tudo significativo e simbólico. O que estava entrando ali? Estava entrando o Cordeiro de Deus, aquele que seria o sacrifício de todos. Daqui a pouco a gente vai ver, porque isso era tão verdadeiro, que o dia que Jesus foi morto era o dia que os cordeiros estavam sendo sacrificados para a festa. Continuamos?
Salmo 118 era cantado pelo coral no templo, nas principais festas judaicas. Eu botei aqui, tá? Então havia realmente essa expectativa. A grande expectativa deles fosse que existisse aquela libertação nacionalista, né? Então eles estavam esperando isso, tá? Aquela libertando-os do domínio romano. Então existia, né, no coração desses aquela assim, ó, ele veio para nos libertar, mas essa libertação nacionalista, eles veio para libertar de Roma. Eles queriam ser libertos de Roma. Amém? Tá dando para entender, gente? Espero que sim. Continuamos. Continuamos. Essa entrada triunfal de Jesus cumpriu deliberadamente a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Né? Ou seja, essa profecia de Zacarias, ela foi dada 487 anos antes, né, do que estava acontecendo aí. Quase 500 anos antes. Né? Zacarias já havia profetizado. Então, o que Zacarias disse 500 anos antes? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, essa é a profecia, né, de Zacarias. Entende? Zacarias 9, 9. E ali Jesus estava fazendo o quê? Cumprindo exatamente essa profecia. Entrando no jumentinho. Quando ele fala aqui, alegra-te, ó filha de Sião, isso a gente vai ver lá. Filha de Sião, a filha de Sião era chamado filha de Sião as pessoas que moravam em Jerusalém, mais especificamente mulheres, e as mulheres, as meninas, mulheres mais jovens de Jerusalém, filhas de Sião. Era chamada também filha de Sião aquelas cidades que ficavam circunvizinhas de Jerusalém, sabe? Aquelas vilarejinhos, né? Vilarejinhos assim, circunvizinhos de Jerusalém, ali também se chamava filha de Sião. Então assim, alegra-se, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. Ou seja, aqui Jesus ele estava cumprindo, né, estava nesse tempo cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Amém? Ó, eu botei aqui, ó, essa é uma das poucas ações de Jesus registradas nos 4 evangelhos. Com essa ação, Jesus se apresentou oficialmente ao povo como sendo o Messias, o Filho de Deus. O Sinédrio agora buscava matá-lo, mas não poderia ser na época de Páscoa para não instigar a multidão, junto a quem Jesus se tornara popular. Então, a decisão de matar Jesus já estava tomada. Agora, a decisão que eles estavam vendo é quando, né? Não poderia ser na Páscoa. Não poderia ser na Páscoa porque o povo estava todo ali e Jesus já estava, né, com a popular. Então, ele ia instigar, ia dar uma rebelião. Então, eles teriam agora que articular a maneira de matá-lo, né? Mas que não pudesse ser na Páscoa para não dar essa confusão toda aí. Vamos continuar a ver o que tem mais. No entanto, Jesus provocou a situação, entrando justamente na época de Páscoa, quando os cordeiros, botei aqui, quando os cordeiros estavam sendo sacrificados. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que vocês anotar aí, diz assim, ó, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também o Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. 1 Pedro 1,19 diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Então, naquele dia, estava entrando, né, o cordeiro para o sacrifício, né, de todos os nossos pecados. Enquanto ali eles estavam celebrando, né, estavam ali sacrificando os cordeiros, lembrando o sacrifício, né, dos pecados, lembrando o sacrifício que foi feito lá no deserto, lá no Egito. Aqui, Jesus, o cordeiro, estava sendo também entrando para ser sacrificado, para derramar o sangue dele, para nos libertar, assim como aconteceu com o povo de Israel. Ou seja, no tempo dele, no tempo estabelecido por Deus, né, e Jesus se apresentou para morrer. Amém? Glória a Deus.
Versículo 13. Tomou, pois, abre aí para você ler. Tomou, pois, os ramos de palmeira, saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Amém? Está lá no versículo 13 de João 12. Hosana, já falei aí, repetindo, é a tradução, Hosana é a tradução do texto hebraico que significa salve-nos, né? Salva-nos, ou seja, salvação agora. Hosana é um pedido de auxílio. Hosana é um clamor, é um pedido de um livramento divino. Isso que representa Hosana, né? Hosana representa assim o pedido de um livramento divino. Era um termo de aclamação ou de louvor. Pode ter sido extraída do texto de Salmo 18, né, lá do texto de Salmo 118, capítulo 25 e 26, que a gente acabou de ler. Salmo muito conhecido do judeu, pois era citado, né, recitado sempre pelos músicos nas festas judaicas. A única coisa aqui que nessa festa, né, eles adicionaram, né, o que aconteceu? Eles adicionaram essa última parte ali, ó, que é rei de Israel. Isso foi adicionado porque não está no Salmo, né? Mas esse que é rei de Israel foi uma adição feita pela multidão que ali estava, né? Cabe aí o registro. Esse rei de Israel, né, não está no original, mas eles adicionaram na canção que fizeram. Isso foi extremamente alarmante para o povo judeu, pois já previam uma futura revolta do povo sob o comando de Jesus. Amém? Então isso aqui chamou a atenção, né? Quando eles clamaram: Hosana, bendito vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Quando eles falaram isso, rei de Israel, né, o que aconteceu? Toda a comunidade, né, todos lá, a religião, né, todo o sinédrio, eles ficaram preocupados porque realmente, né, Jesus tinha se declarado como rei, tinha entrado como rei e estavam aí prevendo uma iminente confusão, né? Era um alerta que estava sendo dado para um iminente estado de confusão que poderia começar a acontecer. Amém? Então, por isso aí que gerou ainda mais a necessidade, né, da morte, né, de eles matarem Jesus. Ok? De matarem Jesus. Quando ele fala assim, ó, bendito quem vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, né? Quando ele fala isso, bendito que vem, quando a população canta isso, né? Bendito que vem em nome do Senhor, esse nome do Senhor, ele vem de uma palavra, né? Vem de onoma, né? É muito usado no hebraico quanto no grego. A utilização desse nome tem várias implicações, ó. Tanto uma condição social como para uma autoridade. Revelava também reconhecimento do caráter, reputação e representante. Os ramos de palmeira eram um símbolo nacional judaico, já falei, né? Jesus foi saudado como rei davídico. Ó, esse tipo de aceno, isso é importante também. Esse tipo de aceno que Jesus recebeu, né, um aceno com palmeiras, era dado em situação em que se comemorava a vitória contra o inimigo, ou a recepção a um rei. Nos dá a impressão que realmente as pessoas esperavam que Jesus ocupasse o trono vago de Israel e libertaria o povo da ocupação e domínio romano. Então existia aí sim, né? Existia aí claramente, né, a ideia do povo de que Jesus ele estaria entrando na cidade daquela forma, né, como um rei que iria libertar Israel. Amém? Então isso aí estava rodando, isso aí estava claro na mente, na cabeça deles. O versículo 14 diz assim: e Jesus, tendo conseguido, um jumentinho montou, segundo está escrito, né? João 12,14. Os evangelhos de Mateus e Marcos e Lucas nos dão mais clareza de como foi a escolha desse jumentinho. Fica claro aqui que é o cumprimento, né, de Zacarias 9,9. Né? Então, já li Zacarias 9,9. Então, Jesus aqui ele só estava cumprindo, né, a promessa. E é interessante, né, que os discípulos eles não entenderam essa entrada triunfal.
Eles entraram com Jesus, claro, estavam perto de Jesus, só que eles não conseguiram captar a dimensão, né? A dimensão do que representava essa entrada triunfal da maneira como foi de Jesus. Eles não conseguiram entender. Depois até João fala que eles não tinham entendido, né? Mas eles acompanharam, mas só que eles não tinham entendido. Só que em João 14, 26, né? Eu até coloquei aqui, ó. João 14, 26, diz assim, ó. Mas, Jesus falando, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Entende? Então, no primeiro momento, eles não entenderam. Né? No primeiro momento, dá a impressão, e João escreveu, eles não entenderam o que estava acontecendo. Né? Aí, mas o próprio Jesus disse, olha, quando vier o Consolador, né, que o Pai vai mandar, ele vai ensinar todas as coisas, né? E vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, aquilo que eles não conseguiam entender, né, feito da parte de Jesus, dito pelo próprio Jesus, depois eles iriam entender. Que o Espírito Santo traria, né, esse entendimento. Amém? Glória a Deus. Eles só entenderam depois todo o significado desse evento, o evento esse que foi o contrário, né? Isso aqui é legal também que eu botei aqui. Eles não entenderam, né? Eu botei aqui, ó. Eles só entenderam depois, né? Todo o significado deste evento, né? Ó, evento esse que foi ao contrário, muito bem entendido por toda a autoridade religiosa. Isso que é legal. Porque os discípulos não entenderam, mas a autoridade religiosa, eles entenderam o que estava acontecendo, entende? Eles viram que a chapa estava queimando, a chapa deles. Então eles não entenderam, mas eles entenderam. Eles entenderam o que estava acontecendo, eles entenderam que Jesus, sabe, realmente conseguiu, né, assim, captar a atenção do povo, arregimentar, né, o povo para que cresce nele. Eles entenderam o crescimento de Jesus, né, o que Jesus já estava representando ali, então os caras entenderam. Ao contrário dos apóstolos, eles entenderam. Amém? Isso que é legal, né? Isso é legal, eles entenderam. Glória a Deus. Gente, vamos para nós encerrar. Eu fiz esse mapinha aqui, ó. Para nós encerrar, vamos encerrar com esse mapinha aqui. Tá? Todos estão vendo aí, né? Todos estão vendo? Nós estamos vendo o que então? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma semana antes, né? Basicamente, na semana já, né? Na semana da sua crucificação. Então nós estamos vendo. Agora, eu fiz isso aqui só para a gente mais ou menos ter uma... Acompanha bem direitinho comigo aqui, vê se você consegue acompanhar, tá? Vê se consegue entender. Bem, rapidinho a gente já vai terminar e aí terça-feira a gente continua. Mas deixa eu falar para encerrar com esse trabalhozinho que eu montei. Aqui então é o mapa, né, do tempo de Jesus, ok? Aqui está a Galileia, né, o mar da Galileia. Estou mostrando ali, ó, tá vendo, né? E aqui desce o Jordão, ó, esse azulzinho aqui é descendo o Jordão. Aqui está, né, a Jerusalém. Aqui está o Jerusalém e aqui o Mar Morto, né? Acho que é o Mar Morto, parece. Acho que é. Aí é Jerusalém. Amém? Acho que aqui é o Mar Morto, sim. Aqui está Jerusalém. Tá? Samaria a gente sabe que está aqui pertinho. Samaria não, Betânia. Né? Então, ó, a Judéia, Samaria e Galileia. Aqui onde o apóstolo João, nesses 3 anos, né, que é Jesus de ministério citado pelo apóstolo João, né, Jesus ele caminhou, né, ele caminhou nesse pedaço de terra aqui, né, da Galileia até a Judéia, passando por Samaria. Amém? Tá, agora o que o pastor fez aqui? Para nós só uma recapitulada, vamos terminar essa parte com essa recapitalizaçãozinha aqui. Olha só, o capítulo... Tudo começa na Galileia. Então, João, ele começa falando de Jesus na Galileia, aqui em cima. Né? Então, Cafarnaum era a base de Jesus, Cafarnaum, que ficava aqui, né, do ladinho do mar. Cafarnaum era a base de Jesus. Então, João começa falando de Jesus na Galileia. Aqui, João fala, né, do versículo 1, do capítulo 1, o batismo, o testemunho de João Batista, né, quando João Batista viu a Jesus,
João Batista testemunhou de Jesus. João Batista testemunhou de Jesus. Deixa o pastor... Bom, beleza. O João Batista testemunhou de Jesus. E o primeiro milagre também, né, que aconteceu lá no casamento, das bodas de Caná. Então, foi tudo aqui na Galileia. As bodas de Caná, o pastor, é mais ou menos por aqui. Deixa o pastor te mostrar. É mais ou menos por aqui onde eu estou mostrando ali, tá vendo? Aqui assim é bodas de Caná. Então, ou seja, na Galileia, onde tudo começou, segundo, né, o relato do apóstolo João. O segundo, depois, Jesus veio para... Ele desce para a Judéia. Na Judéia, ele vai para a Judéia comemorar a Páscoa. Isso está lá. Entra na purificação do templo. Na purificação do templo. Na purificação do templo. Muitos creram em Jesus. Né? Muitos creram em Jesus. E aqui também acontece, lá em João 3, a visita de Nicodemos. Né? Naquele dia que Nicodemos foi visitar. Então aconteceu nessa segunda parte aqui de Jesus na Judéia, com a visita de Nicodemos perguntando, né, sobre o novo nascimento. Ok? Depois, a terceira parte. Jesus voltando, né, para a Galileia, passando por Samaria. Né, vocês lembram? Aí Jesus aprova de ir para a Galileia e aprova de passar por Samaria. E por Samaria, no capítulo 4, Jesus viu que a mulher samaritana. Lá no capítulo 4. O encontro com a mulher samaritana, a conversão de toda a cidade de Sicar, ou grande parte da cidade de Sicar, né? A cura do oficial do rei, que foi aqui mais ou menos em Caná da Galileia. Então, nessa subida de Jesus da Judéia para a Galileia, ele passou por Samaria, né? Ali ele falou com a mulher no poço, né? No poço, subiu para uma cidadezinha lá em Caná da Galileia, que é onde ele tinha feito o primeiro milagre. Ali ele foi procurado pelo oficial do rei, que estava com o seu empregado, né? O oficial do rei que estava com um empregado doente, parece, né? Então ali ele curou o oficial do rei, né? Estava em Caná da Galileia. Então ele curou o filho do oficial do rei, se eu não me engano, foi? Acho que é o filho do oficial do rei, né? Foi o filho do oficial do rei. Então o oficial do rei veio, foi exatamente. O oficial do rei estava em Cafarnaum, veio a Caná da Galileia, perguntou para Jesus, disse: Jesus, o meu filho está doente, não, vá, que ele já está bom. E aí ele saiu, quando ele recebeu a palavra, ele saiu e recebeu a notícia que o menino já estava bom. Amém? Então aqui houve, né, a cura do filho do oficial do rei, na Galileia. Ok? Voltando depois, né, ele voltou para a Judéia, onde ele fez o quê? Né, na festa dos judeus, ele curou o paralítico de Betesda, lá no capítulo 5. Aqui toda a confusão começou a acontecer. Né, tá ali o paralítico, toda a confusão começou a acontecer. Aqui realmente começou a perseguição, porque a cura desse paralítico de Betesda, no tanque de Betesda, foi no sábado. E aqui ele já foi acusado, né, por causa da lei do Shabat. Então aqui Jesus já foi acusado, né, de violar a lei do Shabat. Ok? No descanso. Então aqui começou a perseguição de Jesus lá em João 5, né, nessa festa dos judeus, na cura do paralítico de Betesda. Depois disso, ele fez o quê? Voltou para a Galileia. Voltou para a Galileia. Aqui nessa volta da Galileia, nós estamos lá no capítulo 6. Multiplicação de pão e peixe, que foi aqui em Betsaida, pertinho, né? Em Betsaida foi pertinho do mar da Galileia, né? Em Betsaida. Ele andou sobre o mar. Quando ele voltou de Betsaida para Cafarnaum, ele mandou os discípulos ir antes, né? Depois ele veio caminhando sobre o mar. Jesus, aqui ele se declarou pão da vida em Cafarnaum, quando o povo foi atrás dele pedindo pão de novo, que eles haviam comido pão no dia anterior. Aí depois foi pedir mais pão, ele disse: olha, eu sou o pão da vida. E aqui ele foi abandonado por muitos, onde ele falou para os discípulos: olha, se vocês quiserem ir, pode ir também, né? E aí ele foi abandonado por muitos. Ok? Depois daqui da Galileia, o que aconteceu? A última volta dele para Jerusalém, para a Judéia, em Jerusalém. Aqui foi a última volta, é o que a gente está falando, que começou no capítulo 7, vai até o capítulo, até o final, né? Até o capítulo 12, depois até o final, onde teve a festa dos tabernáculos, né? Onde ele participou, onde ele se declarou sendo a fonte da água viva. Ele teve um encontro com aquela mulher adúltera, né? Lá no capítulo 8, aquela mulher que foi pega em adultério. Depois Jesus ele falou que é a luz do mundo, a luz está com S, mas é Z, né?
Aqui é luz, é porque lá no hebraico a luz é com S. É como eu escrevo no hebraico. A luz é Z, né, gente? A luz do mundo. A cura do cego, né? Lá no capítulo 9. Ele se declarando o bom pastor, no capítulo 10. E a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Amém? Então, aqui nós estamos agora na última volta dele a Jerusalém, a Judeia, onde ele vai ser morto, né? E depois ressuscitado. Amém? Então aqui mais ou menos eu fiz uma mapinha dos passos que Jesus deu até aqui, onde a gente acompanhou a história dele através de João. Desde o começo a gente estudou, né? Desde João 1, tudo isso a gente viu, todo esse caminhar dele, né? A gente viu essas idas e vindas de Jesus caminhando entre a Judeia e a Galileia. Amém? Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje e voltamos aí, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Espero ter contribuído um pouco mais aí para o teu enriquecimento, né, na palavra de Deus. Espero aí ter ajudado, né, contribuído um pouquinho, colocado mais um pouquinho de semente no teu coração, né, uma semente que é a palavra de Deus. Espero que essa semente dê muitos frutos, ok? Caso você tenha alguma pergunta, algum questionamento, depois me manda no WhatsApp aí, tá? E aí a gente vai conversando. Ok, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, né, porque teve a paciência, né, de estar com a gente paciência de estar com a gente aí mais uma terça-feira, né? Muito obrigado aí pelo apoio moral, né? Graças a Deus. Muito obrigado aí pela maneira carinhosa com que vocês têm, né, têm acompanhado e têm nos apoiado. E eu espero verdadeiramente, né, ter contribuído. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Tenham uma boa noite. Vamos orar. Meu Deus, nós te oramos. Muito obrigado, Senhor, por cada filho teu, cada filha, cada casa que esteve nessa noite. Te dou graças, Jesus. Muito obrigado, Pai amado, pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu carinho para conosco. Muito obrigado, Senhor Deus. Que cada um seja abençoado por ti, cuidado pelo Senhor. Cada um, Pai amado, agora com essas sementes que foram lançadas, Pai, eu oro que caiam em terra fértil. Pai, que germine, né? Germine, dê muitos frutos em cada coração, em cada um dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Ok, queridos? Deus abençoe. Boa noite. Até aí com esse estudo, né? Até na terça-feira, se Deus quiser. Beijo.